Vamos lá, Isaías capítulo número 53, o verso 11. Isso é tudo para responder ao senhor, não sabia, daqui a pouco vai dar, né? Vai que dá, né? Que ele virá toda a lágrima da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando ele leva a iniquidade dele sobre uma pessoa e deixa a pessoa justa, o que é que ele diz? Não, justo justificará. Então, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: o primeiro versículo que nós lemos sobre Romanos capítulo número 5, verso 1. Sendo, pois, justificado por Deus, eles pais com Deus. Então, ele nos torna, não é que nós nos tornamos dignos, é que ele tem a necessidade de nos tornar dignos, para que nós venhamos ter legalidade no mundo espiritual, ter legalidade na oração, ter legalidade. A Bíblia diz o quê? A oração do justo pode muito em seus, mas é só a oração do justo. Uma pessoa perversa, Deus não vai ouvir uma pessoa perversa. E eu vou dizer um negócio para você: tem gente que é carente, né? Tem gente, se você não elogiar ele naquele dia, fica triste, né? Tem pessoas que é carente demais, eu lembro, irmão. Você mostra carência é fraqueza. Carência é fraqueza. Quando você sentir que é meio melancosa, ou meio melancoso, eu não estou falando só do marido sexualmente falando, não, tá, irmão? Eu estou falando carência, pessoa que parece que ele é carente de elogio, de amor, sabe? Seja forjado por Deus para aguentar coisas diferentes. Esse negócio é fraqueza, é ser fraco. Seja forte. Então, essa dignidade para que nós possamos usar as armaduras de Deus, porque no próprio no outro estudo bíblico vamos falar mais especificamente de detalhes sobre isso, é para pessoas dignas, preparadas por Deus. Nós lemos Isaías, só o justo pode usar a couraça da justiça. Apocalipse número 22, verso 11. Eu faço isso para interagir com você, se eu ver se entendo, eu ganho aquele. Porque se eu ficar na justiça, eu não padrinho. Quem é injusto, faça injustiça. Presta atenção, viu? Parece que Jesus aí está dizendo, não vamos usar. Olha a linguagem de Jesus, é Jesus falando, hein? Vai lá, foca. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está justo, suje-se ainda. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quem é injusto? Olha, nossa, como é que a gente vai entender essa linguagem de Jesus aí, Leandro? Essa linguagem de Jesus, ela define, ela tem uma definição que aponta, eles sabem quais são os dele. Sabe ou não sabe? Eles sabem. A Bíblia diz o seguinte: eu vos escolhi antes da fundação do mundo. Eles já sabem quem são. E eles sabem que quem pratica justiça vai desejar continuar praticando justiça. E não uma pessoa que é Deus, ele não se conforma quando ele falha. E não é acusação, é desejo e fome de ser justo. Por que nós nos arrependemos? Porque Jesus gerou em nós um sentimento de justiça. Então nós temos sede de andar certo. Não é porque somos bonzinhos, é que somos conduzidos pelo nascimento da semente. A semente que é a palavra de Deus que gerou em nós um homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia quando diz que somos criados em um homem interior que é criado em verdadeira justiça e santidade, a Bíblia está apontando o novo nascimento. A Bíblia diz para o Nicodemos, necessário é você nascer de novo, porque é necessário que o homem nasça de novo. Se você não nascer de novo, de maneira nenhuma, você entrará no reino do céu. Nascer de Deus é nascer da palavra. Por que você, quando erra, não se conforma e continua errando? Porque a semente que te gerou é uma semente justa, que vai gerar em você arrependimento, para que você seja justa. Você não foi gerado por um homem e por uma mulher. Agora, um homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.
que nasceu da semente que é a palavra de Deus, ele vai ter sentimento de justiça. Então, isso que Jesus está dizendo: quem é justo, continue praticando a justiça, e quem é injusto, continue fazendo injustiça. Ele está falando: vocês que são apostadas, vocês já não querem mais nada comigo. Isso é linguagem apostada. A apostasia, para quem não sabe o que é apostasia, é negar literalmente a fé, e ainda muitas das vezes apostar, até blasfemar do Espírito de Cristo, blasfema de todo blasfema do Espírito de Cristo, blasfema de todo conhecimento que aprendeu. Um apostata é negar a verdade. Eu quero dizer para vocês que desviado é um apostata. Um cristão que se afasta da igreja, o que é salvo, não pode ser considerado nem como apostata e nem como desviado. Um cristão que conheceu a Deus, mas por alguma fraqueza, porque a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, é normal, não é? É normal, não é? O justo cairá 7 vezes, a 7 o Senhor o levantará. Então é normal. Uma pessoa que se afasta da igreja e vai e volta e está lá, ele não é considerado nem como apostado nem como desviado. Ele é considerado por Jesus como uma ovelha perdida. E Jesus deixa as 99 no abriço e vai atrás dessa perdida. Ele não vai desistir. Não é considerado como desviado, e também é considerado como filho pródigo. Então, se ainda é filho, mesmo sendo pródigo, ainda é filho. Desviado, sim, é apostado. Eles não voltam mais para o nosso meio e ainda saem blasfemando. Vamos acelerar o processo. Nós lemos aqui Apocalipse capítulo 20, número 20 e o verso 11. Estou concluindo agora, tá? Charles. Continua seu perigo. Calçar os pés ou a propagação do Evangelho da paz significa estar pronto com conhecimento sobre o Evangelho da paz, daquele que nos proporciona o poder de libertar e salvar, que ele tem. O Evangelho tem o poder que nos proporciona a libertação. Jesus, só quem é liberto pode falar de libertação. Né? Eu falo isso, irmãos, não é uma. Parece, porque quem ensina, em alguns momentos, dá a impressão que é arrogante. O que se acha? Mas uma pessoa que não é liberta, se ele se ligar, eu não estou querendo dizer com isso que uma pessoa que não é liberta, que é de Deus, que está no processo de libertação, ele lá na frente pensa para ser uma obra linda. É lá na frente. Então vai em todos os processos, vai recebendo oportunidade, vai trabalhando devagarzinho, vai fazendo, mas cuidado, não tenha muita pressa, não faz cuidado, vai devagarzinho, porque devagarzinho Deus vai te formando. Deus não faz obreiro uma noite do dia assim, não, irmão. Gente, o apóstolo Paulo foi rápido em entender o Evangelho, foi uma velocidade, porque ele já conhecia da lei, o Espírito Santo deu a luz em tudo que ele já sabia sobre as Escrituras. O povo judeu é diferente, o povo judeu, mas nós que somos de outro país, as pessoas são trazidas de Deus, as pessoas meio com a rede de pessoas. É outra coisa. Então entenda que uma pessoa que Deus não faz obreiro do dia para a noite. E um obreiro que é feito do dia para a noite tem alguma coisa errada. Porque é um processo. Porque primeiro, eu vou explicar o processo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a tribulação é ruim, dói ou dói? Produz a paciência. É um processo. Essa tribulação é um processo com Jesus. Olha, você agora. A tribulação produz a paciência. A paciência é a experiência, porque o processo está ali atrás, você viu que Deus então te deixou a mão. Você continua. A tribulação produz a paciência a experiência, começa a ter experiência com Deus, e a experiência é a esperança. O negócio aqui é bom. Aqui lá no mundo eu era conquistado, fiquei derrotado, mas o meu Deus está me dando vitória passo a passo. Você vai ficando forjado até a experiência com Deus. Você acha que surgiu primeiro Davi lutou primeiro com o Golias? Não, ele começou a ter experiência com quem? Com o urso, com o leão, e agora você está entendendo? Aceita o processo do Senhor. Dói menos.
Vamos concluir aqui João capítulo número 8 e o verso de número 32, 33. E eu tenho 34. Fala do Jesus. E sobre preparação, quando Jesus enviou os 70 discípulos, ele pegou os 70 discípulos e deixou no sobre. Ele deu eles missão porque ele investiu para evangelizar. Evangelizar, uma pessoa que vai evangelizar em aula, a primeira coisa que uma pessoa me provar tão pensando na hora. Você achou que vai ser uma assistência boa. Então, o que acontece? Jesus, quando ele enviou 70 discípulos, ele separou de 2 em 2, não tem que ter discussão. Olha, evangelizar, você não pode levar um perigo, que é da igreja. Os irmãos já na igreja, já pesaram a doutrina. Quanto mais uma pessoa, você tem que deixar ele, tem que deixar aquilo. Quem ensinar isso? Evangelismo é um versículo, a evangelização, você vai pegar textos bíblicos e versículos bíblicos que falam sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o livro e cheio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo, não se turbe o vosso coração, que Deus promete salvação, não se turbe o vosso coração, pegue-se Deus e neles também de imagem de Jesus. E vou preparar os lugares, e eu vou buscar um lugar, e eu é o amor. Não vai tentar buscar o bem aqui, Deus irmãos aqui do mundo. Às vezes, Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecados é servo de diabo. Esse seria um versículo? Seria um qual versículo? Seria mais um versículo aqui, pode ler aqui, ó. É 32, 33 e 34. De 32 ao 34. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você acha que o servo do pecado pode ser lição? Pode? Conhecereis a verdade vos? A verdade também não se conhece da noite para o dia, gente. Então, às vezes, vem uma pessoa para a igreja, também é disso que a gente podemos ler esse versículo para entender. Tem irmão que quer que santificar o irmão, nem ele é santo. Ele está querendo a força convencer o homem. Primeiro que quem convence é o Espírito Santo. Só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é trabalho nosso, é trabalho do Espírito Santo. No próprio trabalhar nessa área, esse Espírito Santo, ele vai ver. Então, conhecereis a verdade vos libertará. E a libertação não é da noite para o dia. Vamos ter paciência com os que estão chegando, que ainda não é liberto. Por quê? Como o Senhor conhece a verdade da noite para o dia, na proporção que nós vamos ensinando, vamos pegando, o Senhor vai libertando. Porque tem pessoas que se convertem instantaneamente. Eles se convertem e começam a deixar radicalmente o pecado, porque o trabalhar foi lindo. Geralmente essas pessoas ou são filhos de pastor ou são filhos de crente, irmãos. Que ela no mundo às vezes vem, e também as pessoas que nunca têm intimidade com Deus, quando ele é liberto de algo que muito oprimia ele, com aquele peso saindo tão grande, ele fica tão caro, que ele se dedica e começa a dar lugar a Jesus, e começa a querer ter interesse pela verdade. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é livre. Libertará do pecado, acabou outras coisas, né? Então, para concluir, Romanos capítulo 1, verso 16. Está funcionando. Nossa, não pode se empolgar, né? Porque não me envergonho pelos gentios, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Tem quem envergonha do evangelho. Parece que tem tanto que ele entra, parece que ele não quer ser identificado como filho de Deus. Faça isso, não. Você não precisa se apresentar como cristão, mas nas suas atitudes mostre que você é luz. E se te indagarem se você é da igreja, sim, sou.
E o meu Senhor se chama Jesus e ele um dia me libertou. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho. Se ainda existe uma vergonha em você, você ainda não foi libertado, provavelmente não. Sabia? Não foi não. Se você tem vergonha de levar o nome de Jesus na sua vida, então a verdade precisa alcançar em um pontinho. Então, como é que eu vou pregar o Evangelho se eu não me vergonha de Jesus? Eu estou no ambiente, não peguei irmãos, aí parece que eu não quero mostrar que eu sou cristão, né? Mas eu vou dizer um negócio para você, se você é luz, eu vou te identificar que você é luz. E se te indagar a respeito do Evangelho, você entra e fala da mensagem de Jesus e faça como o apóstolo Paulo. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus e salvação para todos quanto nele crê. E eu faço uma pergunta para você. Se não fosse gostoso o Evangelho de Jesus Cristo, o que o diabo já tem procurado, eu teria desistido. Então eu continuo não me envergonhando do Evangelho de Cristo Jesus, porque eu sei que é poder de Deus e salvação para todos quanto nele creem. Primeiro os judeus e depois dos gregos e a todos os confins da terra. Deus abençoe a igreja. Queremos receber agora o nosso pastor. Peço perdão, o meu pastor, ao vivo, meu pastor, olha para mim. Perdão ao vivo, porque eu tinha que concluir com o estudo bíblico, porque